Olá, meu grupo escolheu o artigo com o título A Doença Celíaca, Bases Imunológicas e Genéticas da Intolerância ao Glúten. Os integrantes do grupo são Micaele, Tarciso, Antônia, Laiane, eu, Marta e Rosiane. Os autores que tiveram participação no artigo foi Muriele Ribeiro Queiroz, é formada em biomedicina, fez faculdade de Americana. Patrícia Uceli Simeone, formada em biologia, mestre e doutora em imunologia, faculdade de Americana. Laila Aidar Ugrinovich, formada em Biologia, mestre e doutora em Microbiologia, Faculdade de Americana. Introdução: Intolerância alimentar. São alimentos com composição de proteína. O organismo considera estas substâncias estranhas, levando alerta ao sistema imune, mediado principalmente por imunoglobulina, IgG. A intolerância ao glúten é chamada de doença celíaca, ocorrendo a incapacidade ou dificuldade do organismo metabolizar essa proteína. Associação genética a marcadores imunológicos, diagnósticos desafiador, confusão com outras condições, causas da intolerância, importância da restrição alimentar. A intolerância alimentar ocorre quando determinados alimentos causam problemas digestivos após a ingestão. A intolerância alimentar é chamada como alergia tardia, hipersensibilidade alimentar ou chamada de alergia do tipo 3. Importância do intestino, Desempenha um papel crucial nas respostas imunológicas. Inflamação da mucosa intestinal. Alimento ou fragmentos de proteínas podem inflamar a mucosa intestinal. Reconhecimento pelo sistema imune. As proteínas migradas são reconhecidas pelo sistema imune como materiais estranhos. Formação de imunocomplexos. São produzidos anticorpos que reagem com os antígenos. A diferença entre intolerância e alergia alimentar. A alergia alimentar é caracterizada pelas respostas imunológicas, mediatamente por IgE. É causada pela ingestão de um antígeno de uma origem proteica em um determinado alimento, ocorrendo poucos sintomas, podendo atrasar o diagnóstico ou complicações. A intolerância alimentar não envolve o sistema imunológico. Ela acontece quando o sistema digestivo é incapaz de processar corretamente um tipo de alimento. Em outras palavras, a intolerância é uma reação adversa não imunológica causada quando um nutriente não é completamente digerido. Os sintomas, na forma típica de intolerância alimentar, não é considerado em esteatória, distinção abdominal e emagrecimento, sendo 30% das pessoas com a doença celíacos tiveram um aumento de massa corporal. Os sintomas gastrointestinais geralmente são inespecíficos. A diferença da gravidade das reações, pequenas quantidades do alimento consumido por um indivíduo intolerante geralmente não desencadeia reação, enquanto uma pequena fração consumida por um indivíduo alérgico pode causar uma reação forte, podendo ser fatal. Eu vou falar sobre a manifestação, as características, o controle clínico, a prevalência, a faixa etária, os sintomas na infância, sintomas em adultos, sintomas gastrointestinais e a associação com a síndrome do intestino irritável.
A doença celíaca é a intolerância ao glúten, a proteína que é encontrada em trigo, cevada, centeio e aveia. As características são a atrofia da mucosa do intestino delgado, deficiência na absorção dos nutrientes. O controle clínico é a exclusão total, permanente do glúten na alimentação. A prevalência: aproximadamente 2 milhões de brasileiros têm essa doença. E a faixa etária, geralmente na infância, acontece na infância, mas pode surgir em qualquer idade. Os sintomas na infância são diarreia, distensão abdominal, atraso no crescimento e irritabilidade. Os sintomas em adultos é uma variedade de manifestações clínicas, muitas vezes com poucos sintomas. Os sintomas gastrointestinais a dor abdominal, distensão abdominal, alteração do trânsito intestinal também são um dos sintomas. A associação com a síndrome do intestino irritável. Estima-se que 4,6% dos indivíduos com essa doença acredita que tenha a síndrome do intestino irritável. Na verdade, elas têm a doença celíaca. O diagnóstico da doença celíaca. O diagnóstico. A classificação ela é APC, que é a idade ao diagnóstico, e a apresentação e complicações. É uma abordagem simples e explicativa para classificar a doença celíaca. Os testes são feitos com soros e são utilizados para diagnosticar a doença celíaca, detectando anticorpos IgA, antigliadina, antiendomísio e antiglutaminase. E os resultados positivos confirmam o diagnóstico. A endoscopia gastrointestinal superior e biópsia também são realizados em pacientes sorologicamente positivos, com a confirmação diagnósticas. As características endoscópicas do duodeno, como recorte, padrão em mosaico, altura reduzida e nodularidade, são marcadores importantes para o diagnóstico da doença. Nas últimas décadas, houve avanço no diagnóstico da doença celíaca devido ao aumento da consciência clínica e melhoria nos testes diagnósticos. As ferramentas de diagnósticos são utilizadas para análise de anticorpos celíacos, a determinação genética do complexo MHC/HLA e a análise histológica do tecido da biópsia. São as ferramentas de diagnóstico de alta precisão. Omissão de biópsias em casos selecionados. Em algumas situações, a positividade dos anticorpos IgA, antitransglutaminase e 2 teciduais pode ser suficiente para omitir biópsias duodenais em crianças com níveis muito altos de anticorpos. Uma presença clara de sintomas e confirmação da suscetibilidade genética. Genes associados com intolerância ao glúten. Contribuição genética. Cerca de 90 a 95% dos pacientes com doença celíaca expressam moléculas do MHC de classe 2, DQ2, enquanto a maioria dos outros pacientes apresenta o haplotipo DQ8-DR4. No entanto, a presença dessas moléculas não garantem o desenvolvimento da doença, sugerindo a influência de outros fatores genéticos, citocinas ou agentes infecciosos ainda desconhecidos. A resposta imunológica é a
patologia da doença celíaca envolve a resposta imune inata e adaptativa ao glúten. A resposta imunológica associada à intolerância ao glúten envolve a ação de linfócitos T, CD4 e CD8 contra os peptídeos derivados da gliadina e glutenina. Reação inflamatória. Em indivíduos celíacos, a resposta imune é direcionada contra frações de gliadina, resultando em uma reação inflamatória no intestino proximal, caracterizada por infiltração do epitélio e da lâmina própria por célula inflamatória crônica e atrofia das vilosidades. A resposta adquirida é inata. A resposta imune adquirida ocorre na lâmina própria devido à entrada dos peptídeos de gliadina, enquanto a resposta imune inata ocorre predominantemente no epitélio intestinal. Sensibilidade das células T. A resposta do sistema imune adquirido é medida pelas células T, CD4 mais reativos à gliadina, presentes na lâmina própria, que reconhece seus peptídeos. Os linfócitos T, CD4+, são sensibilizados pela proteína ligada ao HLA-DQ2 e HLA-DQ8, que são moléculas do MHC de classe 2 que apresentam a gliadina aos receptores. Mecanismo imunológico da doença celíaca. Resposta imune ao glúten. A doença celíaca envolve uma resposta imune inata e adaptativa ao glúten da dieta. Os linfócitos TCD4 e células TCD8 estão envolvidos na resposta imunológica contra os peptídeos derivados da gliadina e glutenina. A reação inflamatória e atrofia das vilosidades. A resposta imune dos indivíduos celíacos é direcionada contra frações de gliadina, resultando em uma reação inflamatória no intestino. No intestino proximal, isso leva à infiltração do epitélio e da lâmina próxima por células inflamatórias crônicas, resultando em atrofia das vilosidades. O papel das células T. As células T CD4+, reativas à gliadina, presentes nas lâminas próprias, desempenham um papel na resposta imune adquirida. Elas reconhecem os peptídeos da gliadina, apresentados pelas moléculas MHC de classe 2, como HLA-DQ2 e HLA-DQ8. Conclusão. O diagnóstico tardio da doença. A intolerância ao glúten pode ter um diagnóstico tardio devido à semelhança de sintomas com outras intolerâncias e problemas gastrointestinais. Avanço nos testes diagnósticos e melhoria nos testes para a pesquisa de anticorpos específicos da doença celíaca, DC, possibilitam um diagnóstico mais preciso e confiável. A determinação genética e imunológica das moléculas do complexo maior de histocompatibilidade MHC
relacionados às DC indicam uma desregulação da resposta imune envolvendo mecanismos genéticos, especialmente genes dos linfócitos T e coestimuladores. Importância do conhecimento do mecanismo de atuação. O conhecimento aprofundado dos mecanismos de atuação desses genes e moléculas do MHC contribui para um diagnóstico mais rápido e eficaz, permitindo o início adequado do tratamento.